Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante. A gente vai conversar hoje com a minha amiga Márcia Rezec. A Márcia, quando eu entrei nisso, Márcia, esse negócio de imobiliário turístico, etc., eu perguntei quem era advogado referência nisso, né? E era sempre o seu nome, impressionante. E até hoje aí na crista da onda, e eu estou muito feliz de bater esse papo contigo e para poder você falar um pouco mais aí sobre sua trajetória e sobre, né, os desafios jurídicos aí do setor imobiliário e turístico, tá? Muito bem-vinda. Obrigada, Felipe, obrigada do convite, é sempre um prazer estar aqui, estar junto com você, que foi, assim, um grande desenvolvedor, ter feito a Adit, ter criado a Adit, ter tido todo aquele empenho e ter trazido a Adit, inclusive em âmbito nacional, para poucos. Então, assim, é um grande prazer estar aqui com você e para a gente poder bater um pouquinho de prosa, um dedinho de prosa. Eu queria começar pelo que eu falei agora há pouco, né? Realmente, né? Quando a gente falava de condo-hotel, de flat, de condomínios de uso misto, de condomínios complicados, né? Sempre vinha à mente o seu nome. Como é que você foi parar nisso, Márcia? Como foi a sua entrada tanto no direito quanto nesse nicho específico? Então, eu não sou de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo com 17 anos de idade, que eu passei na faculdade de Direito, eu tinha um foco muito forte, que eu queria fazer Direito. E logo que eu comecei, como boa parte dos alunos do Direito, pelo menos na minha época, era fazer crime. Aí eu achava, na minha época todo mundo achava o máximo, mas aí eu fui ver, e era muito encantadora a teoria do direito criminal, mas eu sou muito esquentada, né, Felipe? Então eu achava que eu não daria no direito criminal, porque eu ia pregar a mão na orelha de alguém, assim, um amigo meu dizia que eu devia ser delegada. E na época tinha um seriado que tinha uma ruivinha, Kate Marrone, ele falava, você é muito a Kate Marrone. Eu dizia, imagina, eu vou enfiar a mão em alguém ainda, né? Não posso. Mas eu tinha uma segunda paixão também na faculdade de Direito, que era o direito civil e o direito, e sempre na questão imobiliária. Eu tinha uma paixão nessa coisa imobiliária. Engraçado, e aí, porque eu fui trabalhar... não existe muito direito imobiliário, né, nas faculdades? Não existe. São os direitos reais. Na faculdade de Direito, você vai estudar direitos reais. E aí, eu era uma apaixonada no direito civil por direitos reais. Sempre fui. E eu fui
fazer estágio no escritório de advocacia, aquelas coisas que o universo conspiram a favor, né? E eu fui fazer estágio no escritório de advocacia que o advogado, ele era especializado em direito imobiliário. E aí foi quem, assim, me apresentou, descortinou para mim esse mundo do direito imobiliário. No começo, quando eu falava um pouco do direito imobiliário, eu comigo mesmo, era um pouco eu não sei, acho que até porque minha cidade é uma cidade muito pequena, tinha muito essa coisa do rural, eu pensava em Qual é a sua alguma coisa cidade, mais. Márcia? Minha cidade chama Bilac, atualmente tem 7 mil habitantes, mas para você ter ideia, quando eu vim para São Paulo, em 85, tinha 2 mil pessoas na zona urbana e 4 mil pessoas na zona rural, né? E hoje, se tiver 1.000 na zona rural, tem muito, e eu falo que é uma cidade boutique, né? Porque é tão pequenininha que é uma cidade boutique, né? Tem hotel boutique, cidade boutique. Bilac É, é uma cidade boutique, né? mas você sabe que a gente está no mesmo aí, que a Barra de São Miguel deve ter mais ou menos essa quantidade de habitantes também. É isso. E aí eu pensava, só que ele trabalhava com direito imobiliário urbano. E aí eu fui indo, e eu comecei com compra e venda, e fazia muita compra e venda, incorporação imobiliária. Era um cara brilhante, assim, acho que uma das pessoas que eu conheci no mundo do direito que tinha assim um raciocínio jurídico mais brilhante assim e muito voltado para o negócio. Ele tinha ele pensava no negócio e eu aprendi muito com ele e sou muito grata a ele por isso. E aí e fui aprendendo. Comecei na incorporação imobiliária. E aí fui indo, né, como estagiária e tudo mais, e comecei a aprender a fazer incorporação imobiliária. Naquela época, obviamente, não tinha esses grandes complexos, mas aí eu fui lá e começar a fazer. Meu TCC na faculdade foi sobre incorporação imobiliária. Legal. E em que momento você cruzou com hotelaria? Então, aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, começaram a aparecer apart hotéis, né? Ainda era aquela primeira geração de apart hotel, que eram aqueles empreendimentos, muitas vezes, ou um dormitório, aqueles quartos enormes, ou eram 2 dormitórios, tinha até os 2 dormitórios, era a primeira, que a gente falava em primeira geração, hoje a gente fala, né? Naquela época, que eram os Paternons, né? Naquela época a Cor estava começando, a Meliá veio para o Brasil, e aí contratou esse escritório, da qual eu comecei como estagiária, depois eu virei sócia, para trabalhar para eles aqui. E aí, qual foi uma das dificuldades que se tinha, né, que se começou a perceber? Que tinha pouca gente que sabia, que sabia o que tinha disposição de aprender como fazer a passagem da incorporação imobiliária para a hotelaria. Que ou a pessoa naquela época, ou o advogado sabia fazer incorporação, ou ele conhecia de hotelaria. E a gente foi lá e falou, não, a gente vai fazer esse treco aí, vamos fazer esse trem. E aí a gente sabia fazer a incorporação e foi aprender a hotelaria. A gente fazia muito contrato, então a gente foi aprender um pouco. A gente foi aprender o direito, as questões do direito hoteleiro. A gente já tinha uma estrutura, uma base contratual, já sabia, ele, obviamente, naquela época muito mais, eu estava recém-formada, mas fui aprender, fui estudar hotelaria, as questões de hotelaria, de contratos hoteleiros. E aí eu fui Márcia, fazer essa passagem. e o que é o direito hoteleiro? Vamos dizer, quais são os principais aspectos, assim? Eu acho que tem muito, o Felipe. Bom, primeiro, saber fazer contrato, né? Saber essa estrutura contratual. Naquela época, o contrato de hotelaria de um dono só, você tem que conhecer
as questões dos institutos de direito civil para poder estruturar o contrato, né, das relações de direito civil, para você poder estruturar um contrato. Só que ali tinha uma particularidade, porque estavam começando a aparecer os apart-hotéis. Então, a gente tinha, começando a aparecer aquela figura, tinha o condomínio, então a gente tinha uma incorporação imobiliária, a gente tinha um condomínio edilício, e aí a gente tinha que operacionalizar como que essa operadora hoteleira vai desenvolver esse negócio num empreendimento que tem, sei lá, 200 donos. E aí, qual é o veículo jurídico que a gente vai utilizar para fazer com que isso funcione, né? Então, a gente foi buscar, e aí teve um momento que a gente trabalhou com locação, teve um momento que a gente trabalhou muito, e aí uma das coisas que eu também fui aprender, estudar, e estudei bastante, estudo até hoje muito, porque eu acho um tipo societário bastante difícil, que foi a sociedade em conta de participação. Então, quando a gente fala hoje aqui no Brasil direito, um pouco desse direito hoteleiro, é você saber, nesse universo do apart-hotel, do condo-hotel, é você saber conjugar no mesmo negócio o direito à incorporação imobiliária, o condomínio edilício, a sociedade em conta de participação, que é uma figura do direito societário, saber fazer contrato, e contrato que para em pé, né, Felipe? Porque eu falo que o papel aceita tudo, qualquer coisa você coloca, mas tem que parar em pé. Olhar um pouco a questão hoje, a trabalhista, em nome de quem contrata, como que você contrata, né? É em nome do condomínio, é em nome do sócio ostensivo, se é o proprietário, se é um hotel, é em nome do dono do hotel, não, é em nome do operador hoteleiro, tem franquia, não tem franquia. É um misto de relações jurídicas que elas vão se cruzando. Então, acho que um pouco desse contrato hoteleiro é você conhecer todas essas relações jurídicas e ir se aprofundando no estudo destas relações jurídicas para que você possa fazer com que todas elas se conversem, e essas pontas sejam amarradas, porque senão a gente amarra uma ponta, mas deixa 2, 3 amarradas, em algum momento isso vai aparecer, isso estoura. Ô, Márcia, e eu acho que foi muito tentativa e erro, né? Que você praticamente Muito. construiu essa disciplina, né? E hoje, não sei se é impressão minha, mas eu estou vendo muito esse movimento de residencial de rendas, etc. É um flat, muito flat, vamos dizer assim, sem usar o nome flat, né? Onde você pode tanto botar no pool, como você pode alugar direto, ou simplesmente morar, etc. e tal. E quais foram os aprendizados, as lições daquela fase hoje, que hoje estão superadas, que isso você não comete mais? Então, eu acho que uma das coisas é assim, Felipe, uma coisa e aí passa até pelo direito urbanístico. Então, uma coisa é uma aprovação de um apart-hotel, outra coisa é um residencial com serviço, são 2 bichos diferentes. Inclusive, e especialmente sob o aspecto tributário. E hoje a gente tem que estar atento a isso, porque o sistema tributário, além de ser complexo, absolutamente complexo aqui no Brasil, você, como empresário, sabe bem disso, muito, né? A gente tem uma questão que a Receita está absurdamente aparelhada. Então, ela aparelhada no sentido de ela fiscaliza, ela tem elementos de fiscalização, seja a Receita Federal, quanto a estadual e municipal. Então, assim, há um residencial com serviço. Residencial com serviço é uma coisa, a parte hotel é outra. Qual a diferença, Márcio? Então, o apart-hotel, ele é um híbrido, né? E que você pode tanto
ele é um híbrido, ele tem serviço, ele tem que ter serviço hoteleiro, ele tem que ter um mínimo, um básico de serviço hoteleiro, tá? Ser operado por um operador hoteleiro, ele é considerado um meio de hospedagem pela Lei Geral do Turismo, só que os apartamentos podem tanto ser usados como meio de hospedagem, e se forem, tem que ser feitos, essa utilização tem que ser feita por meio do operador hoteleiro, como ela pode servir como residência. Tá? O residencial com serviço é um residencial. Foi aprovado como um residencial, ele pode ter alguns serviços, cada um loca por si, aí vai a nota, a pedra de toque ali, muitas vezes tem que observar a convenção de condomínio, para prazo, né? Hoje tem uma discussão de Airbnb, qual é o prazo, pode, não pode, tem prazo mínimo, não tem prazo mínimo, mas você tem ali um residencial. Quando eu loco, esse serviço não necessariamente, eu não tenho, quando o locador, ele é um mero locador, porta para dentro, não tem serviço. E aí ele vai dar um recibo de locação. Quando eu estou falando em meio de hospedagem, tem serviço embutido, então tem prestação de serviço. E aí o operador hoteleiro vai dar uma nota fiscal de serviço. Então tem quarto, que é porta, e mais serviços. E aí tem a questão do ISS, por exemplo. Tá? E eu já várias vezes não, mas como que a prefeitura vai descobrir que eu não estou fazendo meio, eu aprovo um meio de hospedagem, mas aí eu faço só um residencial? Simples, ela vai fiscalizar pela falta de recolhimento do ISS, por exemplo. Aí o condotel, qual a diferença do condotel? O condotel é um projeto de hotel. E no projeto de hotel, puramente hotel, as pessoas não moram, eu não tenho nem opção, eu não tenho nem o híbrido. Um hotel é feito para ser operado 100% como meio de hospedagem. E aí, através de um operador hoteleiro. Porque pela legislação brasileira, quem opera meio de hospedagem é o operador hoteleiro. Entendi. Ô, Márcia, está tendo pouco flat, então, no Brasil? Oi? Hoje está tendo pouco flat no Brasil, a construção de poucos flats? Está tendo pouco, né? Acho que uma das razões nos grandes centros, né, Felipe? Você sabe que hotel é localização. Localização. Uma cidade como São Paulo, para você fazer um hotel bem localizado, muitas vezes a conta não fecha, para o empreendedor, né? A conta não fecha. Para fazer flat ou condotel, a parte hotel, o condotel, né? Flat é sinônimo de apart hotel. Aí foi nome que foi vindo para ficar mais bacana, né? Hoje tem que passar pela CVM, e então teve um encarecimento do processo, e um processo que também é mais demorado. Então, acho que a gente teve uma saturação também do mercado durante um período. Eu acredito que é onda, né? Daqui a pouco retoma. Tem muita gente que acabou saindo do mercado, começa a sair. Se não saiu, está prestes a sair. Alguns empreendimentos que foram convertidos ou estão em processo de conversão para residencial. Então, eu acredito que volta. O grande problema é que, às vezes, quando ele volta num efeito manada. Voltou, todo mundo sempre cai, assim, né? e aí dá impressionante. puff, aquele boom, aí o negócio é ruim. Não, o negócio não necessariamente é ruim. É que, às vezes, ele fica saturado muito rapidamente. Bons produtos
bons empreendimentos bem administrados, estão aí no mercado e vão continuar bem no mercado. A gente tem mercado para bom produto. Márcia, eu estava aqui pensando numa coisa, né? A DIT, quando nasceu, ela tinha como foco trazer investimentos imobiliários e turísticos para o Nordeste. E durante muitos anos eu tive muito contato com as redes hoteleiras internacionais, americanas, asiáticas, europeias. E a grande maioria deles não conseguia entender esse modelo nosso aqui de condo-hotel, de flat, de pátio-hotel, né? Eles estão acostumados a ter um proprietário único, um fundo que investe, e eles têm um contrato a longo prazo com essa pessoa. Tanto que até hoje, né, fora a COS, em poucas redes hoteleiras internacionais conseguiram se adaptar, se tropicalizar para essa escassez de recursos, né, de funding que tem para a hotelaria aqui, que gera, né, essa pulverização dos investidores. Dito isso, a minha dúvida é a seguinte: você já foi sondada para levar essa nossa, entre aspas, tecnologia para o exterior? Né? Existem outros países que querem, de repente, replicar esse modelo nosso? É muito interessante, Felipe. Eu já atuei em alguns projetos com empresa gringa, né? E, assim, teve um projeto enorme, mais de 700 quartos. E quando eu fui contratada, o contrato já estava assinado, mas era um contrato de hotel. Uhum. E era um condotel. Já tinha sido vendido, tinha mais de 600 proprietários, mas tinha sido assinado um contrato de hotel. E aí alguém, um belo dia, disse, esse contrato não roda. E aí o empreendedor se deu conta e me chamou para dizer o que eu achava daquilo. Eu disse, o contrato não roda. A gente vai ter que reestruturar isso daqui. E aí fui explicar lá para o pessoal, para o diretor jurídico. E eu me lembro, né? E era um condotel, ia ter um condomínio. Expliquei tudo, fiz lá. E aí, então, fiz a primeira minuta do contrato e eu me lembro que o diretor jurídico, a primeira coisa, me mandou um e-mail e falou assim, tire esse tal de síndico do meu contrato. Meu contrato não vai ter este tal de síndico. Eu comecei isso para ele, lamento, não existe tire esse tal de síndico, porque pela lei brasileira esse tal de síndico vai ficar aí no seu contrato, você querendo ou não. Eles têm muita dificuldade de lidar com esse mar de gente. Eu já tentei explicar, eles acham que, muitas vezes eles falam que assim, vamos tropicalizar, e tem uma visão equivocada, na minha opinião, na cabeça deles, que a tropicalização é simplesmente traduzir o contrato e bicolunar. Isso não é tropicalizar, entender, é ter disposição de entender a legislação local. Adaptar o modelo de negócio antes de tudo, né? Isso. Aí eles falam assim, não, mas eu não vou cobrar 100 pessoas. E eu falo, você sabe que eu acho que se eu fosse vocês, eu já tive reuniões assim com executivos, vice-presidentes, né? E aí eu dizia, eu acho equivocado se pensar de vocês, porque se você cobra e esse não tem dinheiro, é melhor você cobrar 300, porque se no universo de 300, 10% não tiver dinheiro, pela lei brasileira, os outros 270 vão ter que aportar. Então, é mais difícil você ter inadimplemento nesse universo dos 300 do que quando você tem um só. Aí, a gente tem dois problemas do que eu enfrentei assim, ao longo desse período todo. Eles são panicados com a questão trabalhista, eles são muito panicados. Isso é um impeditivo, isso é uma barreira para as empresas estrangeiras, especialmente as americanas, se instalarem no Brasil como administradora. Elas podem até se instalar como franqueadoras, mas como administradoras isso é um problemaço. E a questão do judiciário. Eles são
também panicados, é que eles falam, é um judiciário moroso, eles não têm confiança no judiciário brasileiro. É quem tem, né? Então, Márcia, uma dúvida que eu queria pegar, um assunto que você mencionou muito rápido aí, que é o famoso síndico. Quando a gente faz um empreendimento turístico imobiliário, né, e especialmente se ele for de grande porte, né, ou se tiver várias fases, é importantíssimo na qualidade da gestão, o controle sobre o que vai ser feito. E isso aí muitas vezes esbarra em ter um síndico, vamos dizer, amador, que está lá, algumas vezes até ou com falta de tempo ou com interesses diferentes. Eu me lembro que no meu resort eu tinha parte de flats, né, vamos dizer assim, e eu era o síndico. Enquanto eu tinha eleição de 2 anos, mas a minha empresa ela indicava o síndico, tá? E se não indicasse, eles não teriam mais acesso ao meu empreendimento, a parte de lazer, etc. e tal. Foi a maneira que a gente encontrou. Mas como é que como é que as pessoas podem lidar com essa questão do síndico, que a lei exige que tenha, né? Por outro lado, muitas vezes a gente brinca dizendo que os condôminos, eles pensam em duas coisas, eles acordam de manhã, são tarado por baixar a taxa de condomínio, né? E muitas vezes essa taxa, não é do interesse de longo prazo do incorporador, porque aquela redução de preço pode tirar algo que agrega valor para o empreendimento. E a outra coisa é que eles sempre desconfiam do incorporador e estão querendo saber onde é que o incorporador está querendo sacanear eles, né? Ou economizar, etc. Então, é uma relação conturbada. Qual é a tua experiência em relação a isso? então, bom, eu acho que um empreendimento como esse, na minha opinião, tem que ter o síndico, porque está na lei. Mas me parece que se teria que, a convenção tem que, na medida do possível, esvaziar o poder desse síndico e transferir para o administrador. Porque assim, a gente tem negócio envolvido, não dá para pensar, e eu já tive altos debates e discussões com colegas de profissão, fala, não pode, que não sei o quê. Gente, o condomínio hoje, para esse tipo de empreendimento, ele é uma plataforma de negócio. É diferente do empreendimento que eu moro, meu prédio que tem lá 10 apartamentos residenciais. Aí tudo bem, bota lá um síndico, no caso até sou eu, ninguém quer assumir, sobrou para mim ainda, mas é diferente a visão. Você tem que ter alguém que tenha um olhar de negócio. E muitas vezes, e esse negócio ele precisa ser mantido, pode olhar um empreendimento que tem operação hoteleira, que tem parque, muitas vezes associado, que tem área comum, você pode ter uma visão pequena disso. Isso tem que ser mantido. Agora, tem uma questão meio populista, né? Tem gente que vem, e normalmente, quando você pega alguém com boa oratória e perfil populista, ele acaba fazendo esse inferno que virou esse WhatsApp, porque isso eu falo que é uma criação do demônio. Pode crer. Porque se acaba criando uma situação desfavorável que muitas vezes as pessoas não veem ao próprio patrimônio, porque o patrimônio da pessoa acaba ficando desvalorizado. Não no curto prazo, mas quando você vai ver no longo prazo, há uma desvalorização patrimonial por conta de uma visão estreita do síndico, né? Que está ali de uma forma fazendo uma visão curta. Então, eu acredito que você tem que ter gestão profissional. A gestão profissional tem que vir de um administrador. E o administrador não está bom, você vai lá e troca o administrador. É possível exigir que o síndico seja profissional ou o administrador? No caso da multipropriedade, sim, né? Até a própria lei fala de um administrador, e eu me lembro que uma vez logo que saiu a lei, eu fui dar uma palestra e um desembargador estava na mesa comigo daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo,
um grande estudioso, uma pessoa que eu admiro bastante, mas eu achei que ele foi super infeliz quando ele disse assim: esse artigo aqui é lobby das administradoras, né? Que falava do administrador profissional. Por que um síndico não poderia, uma pessoa aposentada que foi ainda usou um fiscal de renda que conhece? E aí ele acabou de falar, a palavra veio para mim e eu disse: olha, desembargador, eu vou discordar do senhor. Porque isso aqui, esses empreendimentos, eles têm 200, 300 quartos, se o senhor multiplicar aí um empreendimento que tem, em média, 26 frações por quarto, a gente está falando em 5, 6 mil pessoas, maior do que a Formosa Bilac, e esse cara, como que eu posso deixar na mão de uma pessoa a gestão de um mastodonte desse? Eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter estrutura de gestão disso. E não é uma única pessoa, e não é um administrador nada contra o administrador do condomínio residencial. Ele faz bem a gestão do condomínio residencial, mas um empreendimento desse, ele tem operação hoteleira junto, ele tem prestação de serviço, ele vai ter, eventualmente, uma central de locação, ele tem intercâmbio, eu tenho que fazer tudo isso conversar. E aí não vai ser esse síndico, na minha visão, Felipe, ele tem que ser muito mais um fiscalizador, Perfeito. junto com o conselho, do que um executador de tarefas. O executador de tarefas tem que ser uma administradora profissional. E não é a administradora que faz lá, não, administradora do meu parente que está acostumada a administrar condomínio residencial. Também não. Tem gente, cada um, não dá para pegar nenhuma empresa que está acostumada a administrar laje corporativa e colocar para administrar o meu condomínio de 10 apartamentos, que não vai dar certo. E não vai dar, obviamente, para pegar a administradora do meu condomínio, cujo foco é administrar pequenos condomínios, e pôr para administrar um laje corporativa, quanto mais um empreendimento hoje é uma multipropriedade. Que a multipropriedade é uma incorporação, mas também não mas é uma incorporação diferente. É uma hotelaria, mas é uma hotelaria diferente. É um condomínio diferente. É um condomínio diferente, porque eu tenho 2, na verdade, e muitas vezes 3, né? Então, eu tenho um condomínio edilício, eu tenho um condomínio em multipropriedade, e aí, se a fração de tempo pertencer a mais de 2 pessoas, ainda naquela fração eu vou ter um voluntário. Então, portanto, olha a quantidade de relação jurídica intrincada que eu tenho, né? Para resolver. A minha dissertação de mestrado foi em condomínio, não por acaso foi em condomínio, né? E eu fui falar do abuso do direito nas relações condominiais, né? Naquela coisa de que, é meu, então eu faço tudo, eu posso. Não, você não pode. Você pode até o limite que você não esbarrar no direito do outro, senão você está agindo em abuso do Márcia, direito. em relação a isso, e linkando com uma coisa que você falou, mencionou muito rápido, foi o Airbnb, né? O aluguel por temporada, de curta duração. Em que pé está isso hoje na legislação brasileira, na jurisprudência, essa questão? Porque, assim, o meu direito de alugar, ele esbarra muitas vezes no perfil daquele prédio. Em que pé isso está no Brasil? Bom, enfim, tem projeto de lei em andamento, não está, assim, não tem uma legislação ainda definida para isso, porque é super intrincado, porque se eu falo, não pode locar por menos, por exemplo, de 7 dias. Vamos imaginar que isso, uma das leis que está entrando, dos projetos de lei que está em trâmite, pelo menos que eu vi, era, não pode menos de 7 dias. Mas aí como que você faz, por exemplo, com um apartamento de praia, que tem um foco para alocar para final de semana? Então, num país continental como o Brasil, então, você teria que criar ali algum tipo de
waiver. Então, para apartamentos, então, ou criar uma regra, acho difícil criar uma regra única, né? Ou você joga para os condomínios regrarem. Perfeito. O que tem são decisões judiciais, no sentido de que se o condomínio proibido está, e muito fundamentado na questão da segurança, muito voltado para a questão da segurança, tá? Desse entre e sai e tudo mais, porque tem prédio que não é vocacionado, né? E a gente tem dois tipos de Airbnb também, né, Felipe? A gente teve até aqui no escritório caso assim. Uma coisa eu loco o meu apartamento e não moro no apartamento. Então, eu vou lá e loco, e estou fora, enfim, entrou lá, fui lá abrir a porta, ou criei algum tipo de dispositivo, pus que a pessoa acesse. Fechadura, né? Mas tem um outro tipo de Airbnb, que é quando eu estou morando no apartamento e eu alugo o quarto. E aí, me parece que é uma outra relação jurídica. Tem uma outra questão ali, porque eu estou morando no apartamento e eu loquei o quarto. Então, tem gente estranha, mas eu também estou dentro do prédio. Eu tenho um outro... uma decisão que saiu importante do STJ, até foi interessante, porque ele fala assim, é um tipo de hospedagem atípica. Não sei, porque se você for ver, Felipe, tem uns equívocos que a gente ouve assim, né, que não pode locar por menos de 30 meses. Não pode? Não pode, claro que pode. A locação por temporada é de 1 a 90 dias. Não pode locar diária? Não, poder pode. A locação por temporada é de 1 a 90 dias. Então, eu poderia alocar um dia, né? A questão, no que diz respeito à locação, posso locar 91 dias? Pode. 12 meses também posso. É a questão da retomada. Retomada muda. A forma de retomada vai mudar. Se eu tiver uma alocação... Porque na alocação, por exemplo, residencial de 12 meses, eu não tenho direito à denúncia vazia, que é aquela que terminou o prazo, eu simplesmente digo devolve, se o inquilino não devolver, eu não preciso justificar a retomada, o meu pedido de retomada. Só que se for uma alocação se for de 30 meses, loquei 30 meses, acabou o prazo, peço o imóvel de volta porque eu quero, ponto. Eu não justifico a retomada. Então, essa é a denúncia vazia. O que a gente chama, que é uma expressão de mercado, não aparece na lei, que é a denúncia cheia, ou seja, aloquei 12 meses, peço o imóvel de volta e o inquilino fala, não devolvo. Se ele não devolver, para eu retomar, eu tenho que ter algumas justificativas para retomar. Dentre elas, uso próprio. Mas para o investidor, por exemplo... e o uso próprio é próprio, ascendente e descendente. O investidor, na maioria das vezes, não se enquadra em nenhuma dessas figuras. E aí ele fica com o inquilino e vai ter que esperar até dar os 30 meses para... Então, acho que a gente, nesse aspecto, a lei de locação poderia ser mudada, porque o que a gente vê hoje, pelo menos num centro como São Paulo, é muita gente fazendo contrato de locação de 30 meses, com cláusula de saída a partir dos 12 meses sem pagamento de multa. Perfeito. Então, nitidamente, você vê que eu aluguei meu apartamento agora, vim morar em São Paulo e foi dessa maneira. Nitidamente você está vendo que a sociedade vai criando alguns mecanismos, porque a lei hoje já não faz sentido. Em 91 fazia sentido isso, vinha de uma crise... não que a gente não viva uma crise de locação, mas o comportamento da sociedade em 91 com relação ao imóvel era outro. Então, hoje, acho que caberia uma mudança na lei de locação com relação a isso, né?
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Agora, vamos falar, Márcia, agora desse bicho novo que surgiu aí, que tomou o Brasil aí muito supetão, que foi a multipropriedade, né? A estruturação jurídica da multipropriedade hoje está redonda depois da lei? Me parece que sim, né, Felipe? Acho que sob o aspecto jurídico, sim, a gente tem uma lei, mas, de novo, a gente tem que... são várias leis, a gente tem que fazer uma amálgama de leis, né? Porque a multipropriedade é um tipo condominial. Então, eu parto de um processo de incorporação imobiliária, faço um condomínio edilício, assento nesse condomínio edilício, nas unidades autônomas, no todo ou em parte delas, um condomínio multipropriedade, e aí eu regro. Então, é assim, eu tenho que saber olhar isso e ir juntando de uma forma concatenada todas essas leis. Senão, uma hora estoura, né? Sair copiando o empreendimento do vizinho, porque achei que deu certo, não vai dar certo. Isso tem que olhar o teu e desenhar o teu projeto sob o aspecto jurídico. Da mesma forma que o arquiteto faz um desenho, um projeto para o seu negócio, sob o aspecto jurídico também me parece que a gente tem que fazer um desenho próprio para o seu negócio. E quais são os pilares desse desenho, desse projeto jurídico? Então, pilar que eu acho, né, na minha opinião, acho que olhar esse projeto, né, quando vem para a gente, tem que vir, na medida do possível, vir antes, né, Felipe? Vir antes, vir junto, assim, quase que na concepção, como é que eu vou fazer para a gente discutindo junto o que o empreendedor pretende para aquele projeto. Até porque você bem sabe, e eu pessoalmente não conheço nenhum projeto de multipropriedade que o incorporador tenha conseguido vender 100% e ter saído integralmente do projeto. Ele sempre fica com um tanto do projeto. Então, é uma ilusão o empreendedor que fala assim, eu vou vender e vou cair fora. Isso não existe. Por enquanto, não existe. E aí, se assim a gente tem que ir mostrando essa realidade e dizer, você vai ficar no projeto, então vamos pensar assim, o que é o melhor para você depois quando você ficar no período que você ainda estiver no projeto em operação, e como que você, com o projeto em operação, você precisa fazer com que ele opere bem para que você possa ou continuar nele por uma opção própria, ou porque você tem um bom projeto para ele continuar sendo vendido. Se a operação não estiver boa, aí você morre abraçado de vez com esse estoque. Uhum. Então, e muitos empreendedores não conseguem ver a importância de fazer este olhar da operação. Não olham a operação, querem entrar no cachorro louco. E mesmo quando a gente fala, eles não conseguem ou compreender a importância, ou a ojeriza deles a operar é tão grande que eles meio que escolhem não ouvir. É isso. Escolher não ouvir é ruim. Por quê? Porque a gente precisa ter um empreendimento depois operando bem. E aí, quando a gente fala, você tem que trazer um bom operador, porque esse operador vai poder te assessorar na concepção do projeto, porque depois você vai ter esses projetos, você bem sabe, são grandes, onde é que a gente coloca área de descanso de empregado? Não tem. Não, não, isso não é importante. Não,
Hoje de manhã tive num evento super bacana sobre mão de obra em hotelaria, bem bacana mesmo, e a importância. E a hotelaria no mundo vem sofrendo um problema de escassez de mão de obra. Outros segmentos de mercado também estão vivendo um problema de escassez de mão de obra. A hotelaria em especial está vivendo. Então, assim, eu vou colocar onde? Onde que eu vou colocar esse empregado? Onde que esse pessoal vai ter refeitório? Onde vai ter área de descompressão? Isso, se você não tiver um operador desde a largada para te assessorar com isso, como que você, num empreendimento com 200, 300 empregados, você enfia esse pessoal aonde? Qual vai ser a qualidade? Eu vi recentemente um que tinha uma salinha para 10 pessoas, um refeitório. É isso. Então, assim, isso é importante, porque esses empreendimentos são resorts, e resort não é no nome. Se a gente quer... É bonito, né? Você estava falando de baixar preço, a gente tem uma camada da população brasileira que adora falar que tem um resort ou que tem uma Ferrari, mas aí abastece no posto sem bandeira, coloca gasolina batizada. Não, tá bom. Não, gente, eu quero fazer um resort, bacana, que se perpetue, eu tenho que fazer investimento para isso. E, às vezes, esse investimento sai muito mais barato, mas muito mais barato, quando ele é bem projetado. Eu acho Porque que senão muitas essa vezes, conta vai aparecer lá na frente. um incorporador de primeira viagem, um incorporador hoteleiro, multipropriedade, ele está com a cabeça sempre de ter área de venda, né? E o mínimo possível de área comum, né? E quando o risco está desatrelado dele, ou seja, ele vendeu e depois ele não vai ter nenhum risco na operação, né? Como aconteceu muito com o hotel, flat, né? Muitas vezes a gente vê isso, um subdimensionamento crônico aí das áreas comuns, né? Mas eles não sabem a importância disso, né? É impressionante. Mas eu queria tocar agora um outro assunto contigo, ainda falando da multi, né? Explica para quem está nos ouvindo, que pode estar querendo entrar na multipropriedade, quais foram os principais pontos que foram resolvidos? Que todo mundo fala assim, a lei da multipropriedade veio e deu segurança jurídica. Por que ela deu segurança jurídica? Quais foram os problemas que foram resolvidos? Olha, Felipe, para mim, um dos pontos principais foi a questão de que eu comprei uma fração de tempo de 1,26 avos. Aquela fração de tempo, ela nasceu com 1,26 avos e ela vai até o fim assim, né? Em que sentido? Quando eu tinha, antes a gente era comum se fazer estruturação de multipropriedade em condomínio voluntário. Então, vendia lá, eu começava com uma unidade com 26 frações de tempo. Ou, no caso do condomínio voluntário, a expressão correta era cotas partes ideais, 26 cotas partes ideais. Ou o mercado chamava de cota imobiliária. E aí, o que acontecia? Comprei. E eu sempre brincava quando eu dava palestra, até, que Deus o tenha, ele era vivo ainda, eu falava, pelo amor de Deus, não vendam uma cota o MC Catra. Esse homem tem 43 filhos. Essa cota dele, esse 1,26 dele, se ele morrer, vai dividir com esses 43. E aí vai virar nem sei que número que vira. Era a divisibilidade da cota parte ideal. Então, a gente sabia no I0 quantas pessoas eram proprietárias daquela fração de tempo, quantas cotas partes a gente tinha no I0, e no dia seguinte, se alguém tivesse se separado ou morrido, a gente já não sabia mais. Então, aquela cota era divisível, né? E que isso, para mim, é um dos pontos mais sensíveis que foi solucionado pela lei da multipropriedade, a cota não divide. Morreu, é como uma cota de empresa, uma ação de empresa.
É uma ação, é uma ação. Tem 43 filhos, continua recebendo uma ação. E aí os 43 que se virem para fazer a gestão daquela ação, mas aquela ação não divide em 43. Essa é uma questão importante. A outra questão era o direito de preferência. Porque no condomínio voluntário, eu tinha o direito de, eu tinha, não, eu tenho ainda o direito de preferência. Então, no direito de preferência, eu tinha que dar, vou vender a minha cota parte ideal. Eu tenho que achar todo mundo ali e dar o direito de preferência para os demais comprarem. Imagina, se eu não consigo saber quem são essas pessoas, eu sempre começava a andar à margem, porque eu não sabia nem quem eram as pessoas, né, para poder ir lá dar o direito de preferência. E mesmo que as convenções de condomínio voluntário aparecessem disposições de renúncia, os tribunais não aceitam esse tipo de renúncia. Então, isso foi solucionado. Então, tal qual acontece no condomínio edilício, que eu não tem direito de preferência. No condomínio em multipropriedade não há direito de preferência, eu vendo a minha fração de tempo para quem eu bem entender, sem dar o direito de preferência. E o terceiro ponto que eu também acho que foi bastante importante, que foi a não extinção do condomínio. No condomínio voluntário, a qualquer tempo eu podia acordar de mau humor e ir lá e falar, eu quero extinguir o meu condomínio voluntário. E aí, se ninguém quisesse comprar a minha cota parte ideal, eu ia para o judiciário, posso ir para o judiciário e falar, eu não quero mais, eu quero vender. E eu quero extinguir, já que ninguém quer comprar, eu quero extinguir o condomínio voluntário. E aí, o que ia acabar acontecendo é que, se não aparecesse ninguém para comprar, ia a unidade inteira a leilão. Faz-se uma avaliação, a unidade inteira vai a leilão, não só a minha parcela. No condomínio em multipropriedade, essa possibilidade não existe. Então, me parece que isso também foi algo muito bom que veio, né? E aí a gente tem outras coisas, a renúncia da propriedade também foi algo muito bom que veio. E o que é que falta agora ser equacionado? O que é que a legislação de 2018 não endereçou? Existe algo ainda que precisa ser aprimorado? Eu acho que sim, né, Felipe? A gente tem até um PL aí, o 4001, se não me engano, 4001, que está em andamento. Por exemplo, a lei fala, a 13777, ela fala que num empreendimento já existente, a gente implementa o condomínio voluntário, o condomínio em multipropriedade, com 51% de frações ideais do empreendimento. Vai lá, aprovou 51%, aprova, beleza. Só que eu vou precisar mudar a convenção de condomínio. O que diz a lei, a convenção de condomínio muda com 2/3. Então, aí eu não consigo fazer alteração. Eu aprovo o regime, mas eu não consigo mudar a convenção de condomínio, né? Então, isso a gente ficou com esse pequeno desnível, né? E aí esse projeto de lei veio para isso. Uma outra questão que me parece que seria também, o projeto trata, que quando a gente tem ambiente de subcondomínio, que os registradores não conseguem, assim, dar uma solução, aí vai muito do registrador. Se esse 51% para instalar a multipropriedade é dentro do subcondomínio ou é no empreendimento como um todo? Então, tem registrador que fala, não, eu quero 50% do empreendimento como um todo. Tem registrador que fala, não, eu quero, para mim, ok, se 51% da onde vai ser instalado, do subcondomínio onde vai ser instalado, para mim tá bom. Então, são algumas questões nesse sentido que esse projeto está tentando deixar melhor organizado, mas que a lei é uma boa lei, isso eu não tenho a menor dúvida.
Perfeito. Serviu para parar, Eu nunca me organizar o esqueço, mercado. nunca me esqueço quando eu botava na mão uma coluninha assim, ó, dos problemas que tinha o setor e as soluções. Eu lia aquilo, eu tenho um resort lá com timeshare, eu dizia, pô, eu vou entrar em multipropriedade, eu presidente da DIT, tinha o produto certo, mas eu olhava aquela tabelinha que a comissão que estava cuidando dessa questão da lei fez, eu falei, eu não tenho coragem de entrar eu não tinha, né? Era um negócio assim, o cara tinha que ou não tem informação, ou tem muito peito para entrar ali, né? Infelizmente, hoje a situação é diferente e a gente está colhendo os frutos. Mas, Márcia, a gente chegou ao fim, não sei se você percebeu que já passou 1 hora, e a Ah, gente Felipe, é precisa. assim, ó. Voou, Há Felipe. muita gente diz, não, 1 hora, não tem assunto para 1 hora. Como não? Você vê que esse papo da gente aqui, a gente pincelou só a maioria dos assuntos, né? Mas eu queria que você desse um fechamento aí e explicasse, assim, quais são os principais erros que alguém que entra em multipropriedade, você vê ele praticando. O empresário, fale para ele agora, assim, a turma que está querendo entrar, para o erro que ele não precisa cometer, que já cometeram antes dele. Olha, Felipe, eu acho que não olhe só a planilha do Excel de VGV. Porque ela é bonita, o número aceita qualquer coisa, aquela planilha aceita qualquer coisa. Eu brinco, eu falo que a planilha de Excel de VGV de multipropriedade é que nem o anúncio que muitas pessoas colocam nas plataformas de encontro. Todo mundo é bonito, todo mundo é bacana, só tem coisa boa a oferecer. Não o produto é bom se ele for bem concebido e executado. O processo de venda é um dos processos. Ele não é o processo da multipropriedade, é um dos processos. Então, vender o processo. Muitas vezes eu escuto assim, Felipe, aquele projeto foi um sucesso. De quê? Se for só de vendas, para mim ele não é um sucesso. Então, a gente tem que, o empresário que achar que a venda é o sucesso, eu acho que ele está entrando de uma forma equivocada no projeto. Ele tem que olhar a concepção do projeto, a venda, obviamente, e a operação. Se ele não olhar o ciclo inteiro e aí olhar para isso com os players corretos, com um bom assessor, um bom consultor, seja um consultor jurídico, um consultor de comercialização, um consultor como você que tem experiência, que carrega, que já vivenciou, experimentou de um pouco de tudo nisso, na incorporação, na operação, quer dizer, para trazer essa experiência do, do que pode ser feito, ou deve ser feito e não deve ser feito, e não for peito aberto, cabeça aberta. Se você não for open heart, open mind e open arms, você vai ter o teu risco de ter problema lá na frente vai ser bem grande. Isso E, aí. infelizmente, isso pode te cobrar um preço grande, não só para o empresário, mas para o mercado. E isso é algo que, para mim, é sempre muito preocupante quando não é só o mercado, não é só o empreendedor, porque aí o risco é de cada um toca a vida. Mas quando aquilo pode afetar o mercado, eu pessoalmente fico bem preocupada. Aí. Mas, pelo menos até agora, acho que o mercado já pulou muitas fogueiras. Espero que continue pulando as fogueiras que vão aparecendo pelo caminho, né? Já saímos um pouco da infância e entrando aí na adolescência, daqui a pouco na idade adulta, e graças a pessoas como você aí que tem feito a base, né, para esse mercado crescer. Então, queria te agradecer, Márcia, de coração, né, parabenizar aí por toda a sua trajetória, desejar muito sucesso, né, e realmente passar para você agora, para você se despedir e falar suas palavras finais. Felipe, eu que quero te agradecer, foi maravilhoso, um papo, sempre é bom conversar com você, é sempre um aprendizado, sempre é algo que flui muito fácil e estou sempre à tua disposição.
e dizer que, assim, o mercado imobiliário é um bichinho que pica a gente, o mercado imobiliário, hoteleiro, multipropriedade, é um bichinho que pica a gente e a gente abraça e vai, e eu sou uma apaixonada por ele e torço muito para que todos os projetos nesse mercado sejam projetos de êxito e para que os empreendedores conceituem bem e façam grandes e bons projetos e que a gente siga muitos e muitos anos e na multipropriedade chegue à fase adulta bem. Eu espero essa fase adulta o quanto antes. Valeu, Márcia. Grande abraço. Beijão, hein? Beijo, Felipe. Tchau. Fica bem. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.